Glória a Deus. Eu não queria vir mais aqui, na verdade. Eu queria ficar. Porque aqui não é o meu lugar. E o interessante foi voltar para a minha nação. E quando eu estava no carro, eu estava contando para a família pastoral. Eu estava no carro. E eu cheguei no carro, porque eu cheguei de avião e depois tinha que sair de uma província para outra. E eu olhei para o carro. Sabe aquele tipo de carro que você olha e pensa, isso não vai quebrar no meio do caminho? Não vai uma parte para frente, outra parte voltar para trás? Isso será que vai me conseguir levar para casa? E todo mundo estava entrando. Eu disse, então tá bom, né? Eu que estou acostumada com a catarinense, né? Que estou acostumada com a graciosa, ar-condicionado, cada um na sua cadeira. É interessante que eu cheguei, olhei para o carro e eu entrei. Eu me sentei e de repente chegou alguém, né? Eu disse, levanta, porque aqui vai sentar alguém. Eu disse, como assim? Eu paguei por esse lugar. E eu olhei para o papelinho onde colocaram assim os contatos, os telefones para você poder ligar. Tinha lá telefone 0000, ou seja, você pode ligar quantas vezes você quiser. Se você tiver problema na viagem, nunca ninguém vai conseguir resolver o teu problema. E vi a data daquele papelinho, estava lá 2003, né, na época da guerra ainda. E eu olhei para o papel e vi que não tinha ninguém com quem falar, com quem reclamar. E eu disse, mas eu não vou me levantar daqui, eu paguei por esse lugar, eu vou ficar aqui. E ele olhou para mim, né, o cobrador. Eu acho que ele percebeu que eu não era boba, que eu queria mesmo defender o meu lugar. Ele passou, foi, e de repente chegou um outro com um saco preto e jogou no meu colo, baixou no meu ouvido e sussurrou e disse, ontem à noite eu roubei algumas roupas do armazém, estão nesse saco, experimenta para você comprar. Ele nem perguntou se eu queria comprar, ele disse, experimenta para você comprar. Era uma ordem. Eu olhei para ele e disse, não, moço, obrigada. Experimenta, você tem que comprar, você vai comprar. Eu disse, não, moço, obrigada. Experimenta para você comprar. Eu disse, moço, por favor, eu não quero comprar. Mas eu roubei do armazém, não vou fazer caro, vou fazer bem barato. Eu disse, mas eu não quero comprar. Ele olhou para mim, puxou o saco com toda a raiva possível e correu. E eu fiquei naquele momento pensando, no mínimo eu acho que eu peguei o avião errado, eu estou no Paquistão, né? Eu estou no Irão, estou na Arábia, porque não era bem assim as coisas quando eu saí de lá. Pelo menos os ladrões ainda não se declaravam que roubaram as coisas que estavam vendendo. E nós fomos, de repente o senhor levantou no carro e disse, para o carro, falou para o motorista, alguém roubou os meus sapatos. E enquanto os sapatos não forem achados, esse carro não sai daqui. Eu vou bater em todo mundo aqui. Agora pensa no pavor, no ônibus, todo mundo procurando o sapato do senhor, porque ele ia bater em todo mundo. E ele ficou em pé e gritava, e era o senhor gritando, e era os bêbados falando, e eram as crianças chorando, porque na verdade estava tão cheio o ônibus, tão cheio. Lá não é nem ônibus, é autocarro. Estava tão cheio. Porque na verdade a catarinense, você ocupa o teu lugar, tem lá o teu ar-condicionado, você senta, o corredor está liberado, você sai, vai para o banheiro a hora que você quiser, tranquilo. E tem banheiro ainda, o ônibus da catarinense. Mas é interessante porque aquele ônibus estava tão cheio, porque além das pessoas que sentaram nas cadeiras, gente, o africano precisa de muita oração. Eles pegaram em cadeiras desse tipo, brancas, e colocaram nos corredores. Eu acho que quem fabricou o carro não colocou lugar suficiente. E colocaram mais cadeiras no corredor. E foi entrando mais gente. Aquilo ficou lotado, e entrando mais gente. Ficaram em pé e seguravam assim nas janelas. Aquilo ficou tão apertado, e eu fiquei apertado no meu canto. Eu dizia, Deus, por favor, deixa pelo menos que eu chegue completa, porque a minha família está me esperando para me ver completa, porque eu vim completa do Brasil. E é interessante que chegou aquele momento que todo mundo estava apertado e queria fazer xixi. Desculpa usar esse termo terra, como nós falamos. E o carro parou e saíram 8 homens assim,
desceram e ficaram em fila. Todo mundo fazendo xixi. E saíram 3 mulheres, também desceram, e assim também de lado, baixaram, todo mundo fazendo xixi. Eu fechei os olhos e disse, não, Senhor, não. E quando fui olhar um pouco, o motorista saiu do carro, desceu e foi na roda, na direção da minha janela, fazendo xixi. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo com a minha nação? Porque na verdade isso era normal, eu não reparava nisso antes de sair do Brasil para cá, antes de sair de Angola para um país onde tem banheiro em tudo quanto é canto, onde tem higiene em tudo quanto é lugar. E de repente eu volto e tenho um choque de cultura com a minha própria nação, porque eu encontro algo completamente desorganizado. Bom, eu queria filmar aquilo para mostrar para vocês, mas eu não podia porque tinha ladrões e eu corria o risco de ser roubada, né? E é interessante que naquele mesmo momento o motor voltou tudo ao normal, todo mundo entrou. E tá bom, eu perdoei todo mundo, tudo bem. E nós continuamos a viagem. E de repente a senhora que estava no lugar comigo sentada, porque eu estava no lado da janela, ela comeu pão, ela comeu fruta, ela tomou iogurte, ela comeu tudo. Aí pegou o lixo e erguia os braços assim para colocar na janela. Eu olhei para ela e ela começou a erguer os braços para colocar e pediu ajuda, pediu para a pessoa errada. Por favor, joga para mim. Eu olhei para ela e disse, não, eu não posso. Disse, não, pode jogar, não tem problema, pode jogar aí mesmo. Eu disse, não, a senhora vai pegar esse lixo, vai colocar numa bolsa e quando chegar em casa vai jogar no lixo. Ela olhou para mim, disse, você é de onde? Na minha própria nação, me perguntando se eu sou de onde. E eu estava ontem dizendo, já não basta estar no Brasil durante 3 anos me perguntarem se eu sou de onde, agora chego na minha própria nação e pergunto se eu sou de onde. Gente, que humilhação, eu estou procurando um planeta para me achar, porque eu estou perdida, né? E a Patrícia me ajudou, disse, eu sou cidadã do céu, pelo menos isso. E é interessante que eu disse para a senhora, vai segurar esse lixo, vai colocar numa sacola, vai levar em casa. Quando ela me perguntou, você é de onde? Continuava erguendo os braços para soltar. Ela soltou, eu erguei a minha mão, segurei o lixo, puxei da mão dela, puxei mesmo, fui um pouco agressiva, puxei o lixo, coloquei na minha bolsa, disse, mas isso vai sujar a tua mochila. Eu disse, não tem problema, já é lixo mesmo. Coloquei na minha mochila, fechei. Ela olhou para mim, não falou mais nada. Continuou, houve um momento, desceu de novo, foi comprar alguma coisa. Tinha lixo de novo. Quando ela pegou o lixo de novo para jogar, ela olhou para mim, puxou uma sacola, colocou o lixo, colocou na bolsa dela. Mudando a nação, está funcionando o meu negócio. E é interessante que, graças a Deus, quando eram 18h30, eu estava descendo daquele autocarro. Não fui roubada, cheguei completa, estava tudo bem comigo e glórias a Deus. E quando eu desci, eu disse, pronto, essa é a minha nação, né? Então tá. E graças a Deus a minha família estava lá esperando por mim. E eu que pensei que a minha mãe ia gritar, que eu ia chorar, que eu ia fazer alguma coisa. Entramos em estado de choque, as duas. Foi um silêncio de 15, 20 minutos. E quando ela me soltou, ela olhou para mim e disse, não é sonho, né? É verdade. Quando ela disse, não é sonho, é verdade, todo mundo que estava em volta, começando a chorar, e um abraçando o outro e chorando todo mundo junto. A minha sobrinha também se casou, assistiu um ritual de, né, de família, assim, de entregar o dote, porque na verdade a mulher é comprada em Angola, é tipo comprada, na verdade ainda tem o dote, onde o moço pega pega um pano, isso aqui, 2 tipos de pano, 2 peças completas, são 6 panos, leva 6 panos, pega um sapato masculino, um sapato feminino, pega um paletó, que nós chamamos de fato, pega $100, tinha $100 no pacote, que eu me atrevi a abrir lá as coisas para fazer o relatório. E pegaram tudo isso, entregaram para ela, e vinha família de manhã, e vinha famílias à tarde, e vinha tudo, tipo, vinha mais velhos lá. E são pessoas que a minha sobrinha nunca viu em 2 anos de namoro com o namorado dela. E começaram a chegar e fazer todo esse tipo de coisa. Depois chegou toda a família para buscar o enxoval dela, que ela não podia levar o enxoval simplesmente para casa dela, né? Que aqui já pega uma van e leva tudo, assim, né? Sem, né? Só liga para a van e a van pega e leva e tal. E Angola vi que não é bem assim.
né? Isso, a minha sobrinha começaram a pegar uma coisa por uma. A grelha é aquele negócio de grelhar peixe. Vocês estão entendendo grelha? Peixe. Isso. E o fogareiro, fogão, sacos de carvão, panela, tudo. E saía uma por uma. E quando saía, as tias do noivo ficaram em fila assim. Ia passando, cada coisa ia passando na mão de cada um, assim. Passava na primeira tia, depois na segunda tia, depois na segunda tia. E lá fora tinha um outro grupo cantando. E tem que ser nessa ordem. Porque se não for assim, tá fora de ordem. Vai sair alguma coisa, porque não sei o que, um monte de coisa. Né? E no final de tudo, ainda me chamaram para fazer oração. Eu disse, essa é a minha hora. E quando eu peguei, pensa numa oração de 15 minutos. Quando eu disse amém, todo mundo de lágrimas assim. Mas velhos, todos vestidos de pano, chorando e tal. E todo mundo chamando, pastora, depois eu vou pedir para orar por mim. Pastora, por favor, a minha família. Eu disse, Deus vai trabalhar. Já estão entendendo o mistério. E tudo isso, graças a Deus, acabou me mostrando como é importante a família e a influência da família na vida de um homem e de uma mulher que tem feito missões. É muito importante. Eu estava acabada quando fui para lá e voltei com as baterias carregadas. E tudo isso para honra e para glória ao nome do Senhor. E um dia antes de vir para o Brasil, eu fui ministrar numa igreja e eu consegui levar 11 pessoas da minha família. E o meu sonho sempre foi, né, quando eu decidi fazer o seminário, eu comecei a pregar com 15 anos, mas depois de entrar para o seminário, depois de levar mesmo a ser esse negócio, de fazer missões, um dos meus sonhos era muito um dia ministrar e ver o meu pai, depois no final do culto, chegar no púlpito e abençoar a igreja. Depois da minha pregação, o pai chegar e abençoar a igreja. Infelizmente, Deus não me concedeu esse desejo, esse sonho. O meu pai faleceu antes de eu voltar para lá, antes de ele me ver pregar assim para a igreja toda. E eu questionei com Deus, e quando eu cheguei em Angola, o Senhor me respondeu. Eu tive que esperar durante meses. E quando eu cheguei, o dia que eu peguei o microfone e vi eu ministrando 11 pessoas da minha família, meu pai não estava, mas a minha mãe na fileira de frente, eu ministrando a palavra, e eu compartilhei isso, que eu queria muito esse sonho, que um dia o meu pai viesse ministrar e tal, depois da pregação, e o pastor ouviu, o pastor da igreja. E quando eu terminei a ministração, Deus me deu 2 presentes. O primeiro presente foi que 3 almas aceitaram a Cristo. 2 eram meninas que eu não conhecia. E a terceira, quando eu fui olhar, era a minha sobrinha, uma adolescente completamente rebelde. Nós almoçamos nesse domingo juntas. Ela estava com a calça até aqui, né, para baixo. Ela não estava nem com uma cueca biquíni, não sei. Nós dizemos biquíni, vocês parecem dizer calcinha. Ela estava com uma calcinha de homem. Estava com boxe, alguma boxa, sei lá, uma calcinha de homem. E ela não é lésbica, não, eu vou dizer isso, claro, ela não é. E ela com o chapéu assim virado, com a blusa bem apertada, não era uma coisa com outra. Eu não falei nada, na verdade eu fiquei com vontade de falar. Mas parece que o Senhor estava dizendo, calma, que eu tenho um momento de me encontrar com ela. E no momento do culto, quando eu disse, alguém quer aceitar Jesus, veio uma menina na frente, e depois veio uma outra. E quando eu fui ver a terceira, estava abraçando as 2, assim, chorando com elas. Quando eu ergui os olhos, a minha sobrinha, uma calça vermelha, essa do Restart, né? Até lá tem isso. Olha só o vírus, como foi, atingiu 1 quilômetro de distância. E ela assim, chegando, aquele tênis todo colorido, aquela coisa. Chegando, eu disse, Deise, gritei, segurei ela nos meus braços e começamos a chorar junto. E a mãe dela, minha irmã, estava junto lá atrás. Levantou, começou a bater palmas assim no ar, glorificando a Deus. E ela não se segurou, veio na frente, abraçou junto. E ainda era uma coisa em família, né? As 11 pessoas chorando por ela. Aí toda a igreja ficou boiando. Por que estão chorando tanto? Na verdade, sabíamos o sofrimento. E eu agarrei ela, nós choramos. E foi tão interessante que aquela menina não chora, gente. Só para vocês terem uma ideia, ela está fazendo judô. Ela estava fazendo judô, né? É judô, aquilo de luta. Não chora, ela não chora. Ela só, gente, se fazia de dura, né? E naquele dia, quem estava chorando? A Deus. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Tem sempre uma peça para pregar. E quem estava chorando? A Deise. E eu abracei ela. E no final, assim, eu entreguei o microfone, o pastor levantou e disse,
gostaria de chamar a mãe da missionária Ruth para encerrar e fazer a oração, abençoar a igreja. Vocês acreditam que eu não me liguei que naquele momento o meu sonho estava acontecendo? Sabe quando eu fui me ligar? Quando eu fui ver o vídeo. Eu já tinha chegado em casa, eu comecei a ver o vídeo e eu disse: mas é a mãe que está orando. O pastor realizou o meu sonho. Tinha todo mundo se espalhando, eu comecei a chorar e glorificar sozinha. Tudo bem, né? O meu sonho foi realizado. E os dois, Deus me deu esses presentes. Então o Senhor me surpreendeu de tantas maneiras. De tantas maneiras. Descobri que o meu pai foi para o seminário porque na verdade ele era rei. Ele foi consagrado como rei para cuidar de uma tribo. E como ele era muito jovem, ele não queria. Ele teve uma oportunidade de ir para o seminário e ele fugiu, simplesmente foi para o seminário. E quando ele cresceu um pouquinho mais, conheceu a minha mãe, se casou, teve filhos, amadureceu, começou a fazer as duas coisas juntos. Ele era rei e pastoreava. Ele reinava e pastoreava junto, né? E é interessante porque eu nunca desconfiei isso. Eu tive que esperar 21 anos da minha vida para voltar lá em 2011. O meu pai não está mais aí para eu esganar ele com os meus olhos, né? Fuzilar ele e perguntar por que ele nunca me contou isso. Eu poderia ter aproveitado a oportunidade de me sentir princesa 2 vezes. Puxa, ele não me deu esse direito. Mas é interessante que... Aleluia. Foi maravilhoso. Descobri que ele foi rei, que ele fez tanta coisa em vida. Tanta coisa, eu não fiz nem 10% do que ele já fez. Que toda vez que ele ministrava, ele levantava os braços, as pessoas caíam. Ele orava para mortos, os mortos ressuscitavam. O município é seco, mas quando ele dobrava o joelho com a sua equipe para orar, caía chuva mesmo. A promessa se cumpria. E que a nossa casa sempre foi assim, não foi, aquilo não é nem casa, é um abrigo, né? Porque o meu pai deixava entrar pessoas no quarto, na sala, dava a cama dele, dava a comida dele, as roupas dele. Ele não vivia para si, tudo fazia pelas pessoas. E é interessante que a minha mãe nunca entendeu isso. E quando a minha mãe olhou para mim e disse: filha, você está com um rosto tão brilhante, você está feliz. E eu fui contando o testemunho das pessoas que sempre me ajudam. Eu disse: mãe, eu nunca gastei meu dinheiro para ir no salão. Mãe, comprar sapato. Mãe, as pessoas ligam, Deus manda as pessoas me abençoarem. Mãe, eu não passei fome em nenhum momento. A minha mãe começou a chorar. Chorou tanto, eu fiquei até cansada de esperar ela de tanto chorar, porque eu estava ansiosa para saber por que ela estava chorando. Ela chorou tanto, depois eu disse: mãe, por que você está chorando? Ela disse: filha, há um tempo atrás, quando teu pai abria as portas da casa, quando teu pai dava a nossa, quando o teu pai dava liberdade para as pessoas entrarem na casa e fazerem tudo, eu reclamava com Deus, eu não aceitava 100%. Mas hoje eu consigo entender que aquilo que nós fizemos no passado, o Senhor está recompensando. A lei da semeadura. Tudo que você faz vai repercutir para você. Gente, muita coisa para dizer. Deixa eu dizer uma coisa. A minha nação não precisa do teu dinheiro. Eu quero ministrar nessa manhã. A minha nação não precisa do teu dinheiro. A minha nação não precisa nem que você seja pendurado na cruz por ela. A minha nação não precisa só que você esteja aqui orando por ela, segurando na bandeira. A minha nação precisa que você imite a Cristo. A minha nação precisa que você imite a Cristo. A minha nação precisa que você entenda primeiro o ID, conhecendo a Cristo, imitando a Cristo. Porque se isso acontecer, eu não vou precisar vir aqui e dizer: a minha nação precisa de você. Porque você bem rapidinho vai fazer isso sem que eu diga. Você vai fazer isso porque o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. E se você conhecer a Cristo, se você imitar a Cristo, se você cumprir o ID, a minha nação vai sim precisar e muito de você. Sabe? Em cada esquina de Angola, uma pessoa precisando de uma palavra. E você tem uma palavra. Você tem. Porque o Senhor tem colocado em você palavras. E essas palavras não são tuas. Eu gosto de dizer que essas palavras não são para você. Não são para você. Essas palavras têm dono.
E os donos estão esperando por essas palavras. Glória a Deus. Queridos, Deus é graça. Deus é graça, queridos. Queridos, Deus é graça. Queridos, Deus é graça. Tem jovens aqui, Deus é graça. Não sei se vocês já viram aquele testemunho no YouTube de um jovem que era líder de jovens da igreja e chegou na igreja um dia e disse: Deus, é tanta oração atrás da outra, é tanta coisa atrás da outra, tanto culto atrás da outra, tanta rotina, eu estou cansado. E hoje eu estou aqui para te fazer uma proposta, Deus. Se o Senhor sacudir a minha nação, eu te dou a minha vida. Eu acho que aquele jovem não tinha nem noção do que ele estava dizendo para Deus. E Deus ama esse tipo de proposta. Ele se amarra, né, como vocês falam, nesse tipo de coisa. E o jovem dobrou o joelho e disse: Senhor, se sacudires a minha nação com o avivamento, eu dou a minha vida. E é interessante que ele saiu e 2 dias depois ele foi atropelado por um carro. E ele morreu. E ele tinha um grande amigo no grupo de jovens que liderava com ele. E ele era melhor amigo dele. E ele chegou na igreja e ele ficou sabendo de tudo isso, porque não era algo que ele só falou naquele dia, era algo que ele falava para o Senhor. E naquele dia ele só consumou isso e ousadamente quis alguma coisa. E é interessante que naquele momento o amigo dele disse: Deus, o meu amigo morreu, ele te fez uma proposta, o Senhor aceitou a proposta e cumpriu com a primeira parte. Senhor, o Senhor levou a vida dele. E o avivamento, Senhor, passou o 1º, 2º, 3º ano, nada aconteceu. E é interessante que um dia desse ele estava louvando com violão, simplesmente, e de repente o Senhor mudou o direcionamento do louvor. Simplesmente começaram a tocar algo que eles não entendiam. Começaram a tocar, não é uma palavra de louvor e adoração, não é uma palavra que mesmo, não é um louvor que acaba com você, derruba você, não. São palavras simples. Mas é interessante, gente, o que acontece naquele louvor. Ele começou a louvar e simplesmente eles gravaram aquilo. Começaram a tocar aquele louvor naquele momento e começaram a gravar isso. Está no YouTube, está em várias nações. E esse louvor tem revolucionado nações. Começando pela nação dele. Deus cumpriu a promessa, trouxe um avivamento pela nação. Queridos, Deus é graça. Deus é graça. São poucas palavras que eu tenho para ministrar, fique tranquilo. Eu quero que você se coloque em pé um pouquinho. Fiquei bem feliz porque quando eu cheguei, eu vi a minha sobrinha correndo na minha direção. Eu encontrei um monte de sobrinha. Eu saía de um quarto, ia para o outro, encontrava uma criancinha, né, vindo na minha direção e atravessando. E eu dizendo: tá, e quem é essa criança? Aquela é tua sobrinha. E eu olhando para a criança e dizendo: prazer, eu sou tua tia. E foi muito lindo. E uma delas veio correndo na minha direção com isso aqui. E eu comecei a pular. Eu fiquei tão feliz que arranquei, nem pedi, né? Arranquei dos braços dela e eu comecei a tocar. Porque eu toquei isso até um ano antes de vir para o Brasil. Toquei esse instrumento musical. Eu toquei muito. E eu era tão egoísta que eu queria ser a única na igreja. Mas eu dizia: não, senão vai desafinar, tem que ser só eu. Olha só que egoísmo, né? Eu feliz que eu trouxe um para vocês aqui. À noite eu vou estar tocando um pouquinho. Glória a Deus. Você está em pé? Você consegue sentir teus pés aí? Vamos marchar um pouquinho? Deixa eu ver se você está sentindo os teus pés aí. Sinta os teus pés. Aleluia. Queridos, pode parar, tá bom. Oh, glória. Queridos, sabe quando eu disse que o Senhor tinha colocado algo diferente no meu coração? O Senhor colocou no meu coração um brinde. Você vai brindar comigo hoje. Nós vamos brindar. Vamos fazer um brinde. Mas Ruth, as taças, você já tem uma taça na tua mão.
Nós vamos brindar. Mas toda vez que se brinda alguma coisa, mas toda vez que se faz um brinde, tem um motivo para brindar. Você tem motivos de sobra para brindar todo dia. Na verdade, era para ser assim. Todo dia que você levanta, você diz um brinde. Um brinde a isso, um brinde ao ar que eu respiro, um brinde ao arroz com feijão, um brinde ao ovo, um brinde ao meu sapato, um brinde àquele pássaro cantando e incomodando lá fora, um brinde ao meu vizinho que não para de tocar música alta, um brinde à vida, um brinde a Cristo. E nós vamos brindar. Nós não vamos só brindar a missões hoje. Nós vamos brindar a todos os guerreiros e guerreiras que têm se colocado na frente de combate. Esse é o primeiro brinde. E fique tranquilo que a mensagem não vai ser só de brinde. Glória a Deus. Aleluia.